Boa noite, meus amigos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. 20 horas. Estamos iniciando mais uma live. Esperando um pouquinho para os nossos companheiros chegarem, nossos amigos que têm participado. Ok, nosso tema hoje é liberdade. Conforme um pequeno vídeo que nós postamos ontem, como aperitivo do tema, para a abertura do diálogo dos trabalhos. Norinha, boa noite, um beijo para você, um beijo para Lu, tudo bem, né, Lu? Que bom que vocês já estão aqui. Então, liberdade é o nosso tema de hoje. Estamos num grande desafio, porque é um assunto, uma virtude divina muito importante. Ela tem uma primazia no Evangelho, no exercício, na prática, na vivência e no discurso. E nós temos um trecho do livro Deus, Radiografia Simples, que tem nos servido de introdução ao diálogo. Eu gostaria de reler aqui mais uma vez, tá? Se vocês... Gabi, tudo bem, Gabi? Boa noite. Mas vocês vão ter que me ajudar a carregar esse piano. Tícia, um beijo, minha filha. Vocês vão ter que me ajudar a carregar esse piano, viu? Ele é pesado, ele é difícil e tem muitos acordes. Então, a possibilidade de arranjo, de harmonização, e é muito grande. Ei, Cássio, boa noite, tudo bem? Então, vamos seguindo devagar. Um trechinho aqui do livro Deus, Radiografia Simples, diz que a liberdade significa o caráter ou condição de um ser que não está impedido de expressar ou que efetivamente expressa algum aspecto de sua essência ou natureza. Eu gosto muito dessa definição, porque de uma forma em geral as pessoas pensam que liberdade é a possibilidade de você circular, de você expressar o que der na cabeça, não é? Você vai, por exemplo, nesses aplicativos, nesses sites de fotos, e liberdade é um pássaro voando, é alguém solto numa praia, ou seja, é simplesmente uma imagem, em geral, de quem não está acorrentado, de quem não está preso, de quem não está cerceado. Mas o fato de você não estar preso, acorrentado, imobilizado, constrangido, não
significa obrigatoriamente que você esteja livre, não é? A liberdade, em algumas outras definições, tem a ver com você conseguir expressar o que está dentro, você expressa alguma coisa sua e você está dentro da lei, mantendo-se dentro da lei. Então, a liberdade tem também esse sentido, essa acepção. Mas essa definição que eu acabei de ler, eu acho ela muito interessante, porque ela mostra uma relação entre a capacidade, ela mostra uma relação com a capacidade da pessoa expressar algo de si mesmo, de sua essência ou de sua natureza. O que também não é uma coisa muito fácil, porque as nossas manifestações, em geral, estão muito misturadas com os condicionamentos, com os costumes vigentes. Então, Juranda pergunta: liberdade é ser você mesmo? Gabriela: liberdade é um estado de consciência tranquila? Eu diria que a primeira, liberdade é ser você mesmo, de certa forma mas é mais complexo um pouquinho, porque é ser você mesmo naquilo que faz parte da sua natureza e da sua essência. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós começamos a expressar condicionamentos, valores culturais, costumes familiares ou da comunidade da qual você faz parte. Então, assim, o que é realmente manifestação sua, da pessoa, ela quem vai dizer se realmente é aquilo que nós poderíamos já dizer que é um derivado da liberdade, que está muito próximo, que é se aquilo é autêntico, se é a autenticidade. Então, o estado de consciência tranquila já seria um desdobramento de você ter se manifestado, ter feito, você realizou, você cumpriu o que você considera que é a sua parte, o seu dever, você não se omitiu e o resultado te encontra, qualquer que seja ele, de consciência tranquila. Eliette, boa noite. Prazer em te receber aqui. Juranda, penso que existem várias expressões da liberdade. Sim, isso é que torna as coisas, às vezes, muito complexas, porque eu diria que, em certos casos, conforme eu acabei de dizer, associa-se liberdade ela tem um matiz. Esse matiz se chama autenticidade, né? Que faz parte da própria definição. Mas antes da autenticidade, nós temos aqui como parte, como corolário ou como desdobramento da liberdade, nós temos, antes de tudo, autonomia, independência e soberania. São coisas, são virtudes, são aspectos que, aparentemente, eu não posso afirmar isso com segurança, porque precisaria de mais conhecimento, mais estudo, mas, aparentemente, a liberdade, ela gera um conjunto de
desdobramentos. Mas o essencial, que eu acho mais importante, é isso que tem a ver com essa definição que eu li. Significa aquilo que a pessoa é capaz de expressar e ela efetivamente expressa alguma coisa da sua essência ou natureza. Então vamos pensar, o que seria uma pessoa completamente livre? O que seria uma pessoa que você diria assim, uma demonstração é um exemplo claro de liberdade? O que demonstra que uma pessoa é livre? É quando ela pode ir aonde ela quiser, quando ela não está impedida, quando ela não está proibida de ir e aonde ela quiser e fazer lá o que ela quiser. Isso é uma exteriorização que muitas pessoas... Nem Jesus, né, Júlio? Um abraço para você. Mas eu pego o gancho aqui, Júlio. Jesus é a pessoa mais livre que eu já vi, que eu já percebi, já analisei, já identifiquei. A Juliana está respondendo aqui com uma pergunta. Quando ela não está submetida a outra pessoa, esse é um dos critérios, né? A pessoa está livre de injunções pessoais. Mas a pessoa, ela é totalmente livre nesse conceito de que ela efetivamente expressa alguma coisa da sua essência ou natureza, ela não está impedida de se expressar do que ela é. Muito bem, precisou fugir muitas vezes, Júlio, estou gostando dessa sua colocação. Eu vou só concluir esse raciocínio e retomo esse seu comentário. Ela é totalmente livre quando ela é o que ela é em qualquer lugar. Se ela está num ambiente humilde, ela é o que ela é. Se ela está num ambiente mais sofisticado ou mais ligado à autoridade mundana, ou pessoas em sofrimento, ela é o que ela é. Ela pode ter variações, ela não é fixa, ela não é um robô, mas ela vai ser ali, naqueles lugares, naqueles ambientes, ela vai exteriorizar a sua natureza em relação com aquele ambiente. Então, ela não fica limitada, ela não fica obstruída, ela não fica constrangida, porque ali tem autoridades, porque ali tem pessoas inconvenientes, porque ali tem pessoas necessitadas, tem ignorantes, tem sábios, tem catedráticos. Ela é o que ela é. De alguma forma, ela se ajusta razoavelmente àquele meio, mas sem sair de si mesmo, sem perder o centro que está nela mesma. Boa noite, Nelson Ricardo. Bem-vindo. Então, eu retomo aqui, Júlio, a sua colocação, que ele precisou fugir muitas vezes, mas ele fugiu porque achou que era mais conveniente e porque dava conta. Então, ele seria, talvez, temerário se ele continuasse enfrentando pessoas que tinham pedras na mão para apedrejá-lo, e eles fariam isso se ele ficasse mais algum tempo ali naquele meio.
Tarsila, tudo bem? Como é que vai? Então, a fuga foi uma escolha. Foi uma escolha. O que interessa mais nessa análise, então, eu gosto muito de pegar a figura de Jesus para mostrar o grau da sua liberdade, pelo menos em alguns aspectos que eu consigo perceber, que eu consigo vislumbrar. Jesus seguia um fluxo na vida que era de acordo com a sua autodeterminação. Ele não tinha rotina, não tinha um esquema fixo, ou seja, ele agia nas situações no seu tempo, de acordo com uma vontade própria, dentro da sua escolha, dentro do seu potencial de ser, e diante de situações ele tinha sempre uma postura inédita, não é que inédita, uma postura que ele tinha margem de escolha. Ou seja, as pessoas às vezes acham que ele deveria atender todos os doentes. E isso não acontece. Em alguns momentos ele se recusa. Às vezes ele volta e atende, porque ele mostra flexibilidade, que também tem um parentesco com a liberdade. Ele diz que não, mas aparecendo um argumento, uma razão, um pedido mais reiterado, mais repetido, ele acaba cedendo, ele manda chamar o cego, ele passou direto pelo cego, o cego mendigo, né? Isabela Collen, tudo bem? Será que uma pessoa completamente livre não seria aquela que se expressa com plena espontaneidade e faz cumprir? Cadê? Clica aí. Já cliquei. Faz cumprir aquilo que entende como missão, como no caso de Jesus? Nesse caso, para aqueles que têm consciência plena de qual é essa missão. Pois é. Isso é uma questão assim tão complexa que você vê. Você trouxe missão para a conversa. Missão é dever. Dever tem a ver com honra, com dignidade, que de alguma forma estão relacionados com liberdade. Mas é uma coisa que já é um pouquinho fora de liberdade. Porque dever, né, missão, parece que tem um projeto, um planejamento ou uma norma que é preciso se enquadrar, é preciso cumprir. Tá certo? Fernando Maciel, sem vícios, claro, que o vício é um condicionamento que a gente cria, que nós mesmos criamos para a nossa atividade, para as nossas práticas. Na verdade, é o Rodrigo Vivas no perfil da Isabela. Qualquer um de vocês, pai e filha, vocês estão aqui na rodada. Que bom que vocês estão aqui, em dupla, em parceria. Então, ei, Romão, chegou a tempo. Sobe aí na boleia. Nós estamos conversando, Romão, a respeito da liberdade
e como ela tem uma porção de desdobramentos. Eu já falei da autonomia, da independência e da soberania. E já tem um toquezinho na autenticidade. O que é autenticidade? É você expressar todo o seu conteúdo. Estamos partindo dessa definição que liberdade é você se expressar, né? Ter potencial e efetivamente se expressar de acordo com a sua essência ou natureza. O autêntico é aquele sujeito que está sempre se expondo, se expressando de uma forma global. Eu gostaria de frisar esse conceito porque ele tem sido muito útil para as minhas reflexões. Jesus Cristo me dá a impressão que é desse padrão autêntico. Ou seja, vamos ao cartório. Vamos autenticar um documento. Aí eu quero que você chegue lá e fale assim para a pessoa lá, o recepcionista. Não, esse documento aqui tem 3 páginas, mas eu quero que você autentica só a última. O que você acha que ele vai falar? Que não é possível. Porque ou ele autentica o documento todo ou nada. Então, a pessoa autêntica é aquela, por exemplo, que acontece em várias situações com Jesus Cristo, quando alguém faz uma pergunta ou algum comentário, ele responde de uma forma surpreendente, como se não estivesse falando coisa com coisa. Porque ele está dando uma informação que tem uma analogia com aquilo, mas é de um outro patamar, de um outro nível, porque aquilo tem a ver com espiritualidade, tem a ver com a complexidade. E temos a grande analogia que ele faz, e eu acho que é de uma inteligência muito superior, que tudo que ele fala como sendo eu, ele não está se referindo ao eu, pessoa Jesus, mas ao eu divino. De forma que você pode pegar praticamente todo o discurso do Evangelho e usar como se fosse você que estivesse dizendo, você que estivesse pensando daquela forma, porque o eu torna-se você. Ou seja, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que cada um de nós tem um eu sou em si, que cada um de nós é um eu sou, e que dentro de si mesmo está o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Então, o Evangelho é entendido e estudado dessa forma, ele adquire uma outra dimensão completamente diferente dessa de você ter um Jesus Cristo externo que você tem que admirar, adorar, rezar para ele, porque você passa a entender que esse discurso é você com o seu eu e com Deus. Então vamos, o Fernando está dizendo trindade, liberdade, igualdade e fraternidade. É isso aí. Nós vamos, na próxima semana, vamos dar uma pernada na igualdade. E mais adiante um pouco, vamos chegar na fraternidade. Eu acho que a gente passa primeiro pela caridade. Tá certo? Juranda, vejo nesse caso a missão como algo de consciência.
a pessoa não encara como uma obrigação, mas como uma maneira de se expressar no mundo com suas habilidades. É possível, né? Mas missão tem um objetivo, né? Até a Missão Impossível, né? A série de filmes aí que ultimamente foram interpretados pelo Tom Cruise, é um objetivo. Ele recebe uma meta para cumprir, tá? E muita gente confunde, achando que Jesus poderia ter feito de uma forma diferente, ele poderia ter, por exemplo, conforme eu já escutei alguém dizer, que ele deveria ter nascido em Roma, porque lá de Roma ele ia poder influenciar nas coisas do mundo de uma forma diferente. Eu acho que essas pessoas realmente não entenderam o Evangelho e pode dizer o seguinte: quando Jesus chega quase no final da vida dele, que ele fala, eu venci o mundo, ele venceu ao seu modo. E o modo dele inclui principalmente você não se deixar levar, não ser vencido pelas propostas do mundo. Ele não aceitou cargos, não aceitou poder, não aceitou liderança. Ele cumpriu a sua missão, sendo ele mesmo, é claro, né? Mas dentro de uma meta que ele tinha, que era educar um grupo de pessoas, que a tarefa principal dele, eu acho que foi essa, educar um grupo de pessoas de modo que elas se convertessem ao bem, ao amor, à justiça, à liberdade. Quando Pilatos lhe pergunta, ele diz exatamente isso. Eu não sou deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Não me lembro exatamente as palavras, mas pelejariam para me defender, alguma coisa assim. Então, tá certo? É claro que o dever, a honra, são virtudes muito importantes. Mas eu tenho falado já para vocês que algumas virtudes têm desdobramentos. Então, dentro do tema que nós estamos estudando, dentro dessa abordagem, o amor, ele tem uma porção de derivações, de virtudes que emanam do amor. Nós vamos cuidar de algumas em particular, né? Caridade, fraternidade, complementaridade, amizade, são temas que nós vamos estudar. Entretanto, a liberdade está no seu polo oposto, no polo do um. Quando nós falamos, por exemplo, que o Brasil é um país livre, uma nação soberana, é porque nós juntamos milhões de pessoas e transformamos em um. Ou seja, milhões de pessoas têm um traço importante em comum. São brasileiros. Então, nós juntamos tudo e falamos que o Brasil, que é o conjunto, a coisa mais importante de um país é o seu povo, que esse povo é livre.
e soberano. Essa nação, a nossa organização como nação, como país, é livre e soberano. Não existe liberdade a 2, a 3, a 4, a 10, a 1000. É preciso que você congregue tudo num elemento, num princípio, numa característica. Aí sim você fala em liberdade. Por isso que liberdade, regra geral, não é uma coisa que você concede. Ela é autêntica quando você a conquista. Meire Cota. Tudo bem, Meire? Prazer em tê-la aqui também. Fernando Maciel. Sair do reino divino, o paraíso, foi por nossa liberdade? Meu caro Maciel, essa é a hipótese do nosso querido Pietro Ubaldi. Ele coloca isso como a sua hipótese de trabalho. Ele é muito claro. No livro Deus e Universo, ele deixa isso muito claro. É uma hipótese de trabalho. Ele transforma a visão, as visões que ele teve, numa hipótese de trabalho. Então, nós estamos com essa hipótese. É provável que existam outras que a gente não conhece e que ou virão a aparecer. Sandro Gianese, que prazer em revê-lo aqui, Sandro. Doutor Gilberto, por favor, me chama de Gilberto. A tecnologia tem diminuído nossa liberdade, visto que estamos praticamente ligados a ela o tempo todo? Pergunta muito interessante. Olha, na verdade, a liberdade eu entendo com essas leituras, assim, poucas, né? Mas o suficiente para dizer que nós podemos usar a tecnologia com liberdade, trabalhando, utilizando intensamente para expressar a nossa essência ou natureza. Agora, quando as pessoas querem padronizar as coisas, quando elas querem que todos ajam de um determinado jeito, elas estão castrando a liberdade. Elas estão criando máquinas, robôs, clones. Então, a questão não é a tecnologia, não às vezes a escassez de recursos, né? A pobreza, uma educação muito rígida, tudo isso pode dificultar. Mas dentro das limitações, é possível que a gente exerça a liberdade. Rosana, essa é a frase do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é uma força de expressão. Eu comentei no vídeo aqui sobre liberdade uma outra expressão do apóstolo Paulo. Vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim, que é belíssima, ela é uma metáfora, ela é uma expressão figurada, porque não é possível ela ser real, certo? Aqui temos uma outra, o apóstolo Paulo, ele tinha muita facilidade, assim como Jesus Cristo também usou muitas metáforas, não é? Muitas. E se as pessoas não entendem que é metáfora e acham que aquilo é ao pé da letra, elas se dão mal, elas ficam perdidas, ficam confusas.
Nem tudo é lícito. Nem tudo me é lícito. Tá certo? Por quê? Eu tenho limitações da própria natureza humana. Certo? Eu, como homem, não canto e não voo como os passarinhos. E também no contexto que nós estamos falando de vida organizada, de cidadania, a nossa liberdade está no limite da lei. Isso está na definição do dicionário. Entendeu? Então, fazendo essas ressalvas, podemos dizer que, apesar de todas as limitações, né, do condicionamento educacional, que eu acho que é um dos mais pesados para restringir a liberdade, além desse, temos também os condicionantes sociais, né, temos uma educação escolar, formal, que nos molda, né, para que a gente tenha um comportamento social bem moderado, bem contido, sejamos submissos, certo? Então, nós estamos aí com algumas limitações que são fortes. O que Jesus Cristo fez foi entrar em confronto, né? Ele confrontou as regras sociais, que eram rígidas, e não deixou de fazer, por exemplo, as curas. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ele cura um homem hidrópico, ou seja, que tinha uma doença que juntava líquido, né, edema generalizado, e acabou de fazer a cura e perguntou para os fariseus: é lícito curar no sábado? Porque vocês vão lá no poço para tirar o boi e o jumento quando ele cai lá no sábado. Isso vocês podem fazer, mas curar um homem doente, isso não pode. Ou seja, são as hipocrisias das regras sociais. Ele confrontou, e esse confronto foi um dos principais fatores que promoveu o seu atrito final com os judeus. Jurando, a liberdade envolve também o respeito à liberdade alheia. Isso. Então, nós temos uma série de virtudes que mostram a capacidade da pessoa ser livre, ela se expressar. Então, aí vem aquilo que eu já disse, né? Mas também vem a autenticidade, vem a espontaneidade e, pasmem vocês, vem a humildade, que é uma virtude estranha para nós, porque nós preconizamos, valorizamos muito o nosso potencial, né? Estamos sempre estimulando alguém, incentivando para que ele seja melhor, para que ele seja o máximo dentro da sua capacidade. E a humildade significa que você deve fazer de acordo com aceitar as suas limitações. É você respeitar, ter consciência das suas próprias limitações. Isso é que é humildade. Não é você ser menos do que você é. É você não ignorar as suas limitações, não olhar só o seu lado bom, as suas potencialidades, você não se inchar por causa disso. Você não reter as oportunidades só para você. É você se colocar com modéstia. Então temos aí, modéstia, né, que é uma derivação já da humildade.
mas ao mesmo tempo temos uma outra que equilibra um pouco isso, que é a dignidade. O que é a dignidade? É a consciência do próprio valor. É o respeito por si mesmo. Então, nós nos expressamos. De preferência, nos expressamos com humildade, com modéstia, mas sem promover nenhuma autodesvalorização. Eu digo para vocês que a literatura cristã, até onde eu acompanho, ela não valoriza a dignidade de Jesus Cristo. E Jesus atuou com um respeito muito grande por si mesmo, uma consciência clara do seu potencial, das suas virtudes. Tanto que no momento lá de um debate, ele diz assim para as pessoas: é mau o seu olho porque eu sou bom? Porque é uma consequência quase inexorável, quase inevitável, que quando você faz um trabalho bom, aqueles que estão fazendo um trabalho meia boca, mais ou menos, e tem prestígio com esse trabalho, eles ficam incomodados. Porque o trabalho que você fez sobressaiu, está mais alto, é mais relevante. Então vejam bem, a expressão, o que sai de nós, o que nós revelamos ao mundo de nós mesmos, do nosso potencial, do nosso trabalho, da nossa criatividade, é uma expressão de liberdade. Quando nós expressamos exatamente aquilo que está dentro de nós, que aquilo sai nítido, sai exuberante, exatamente como está aqui dentro, nós dizemos, por exemplo, que aquilo é autêntico, porque exprime um conjunto, que aquilo é fiel, porque representa exatamente o que está lá dentro, na qualidade, no conteúdo. Quando você diz que uma balança é fiel, é porque sempre que você colocar um determinado volume de 1 quilo, que leva 1 quilo, pode ser uma pilha grande de papel, pode ser um pedacinho de ferro, ela vai dizer que aquilo tem 1 quilo. A balança é fiel ao peso das coisas. Se você expressa exatamente aquilo que está dentro de você, no seu conjunto é autêntico. Aquilo pode ser, aquilo é autêntico. Foi fulana que fez e produziu esse material. E daí você tem as virtudes todas que estão relacionadas com a liberdade. E é por isso que ela garante a individualidade. Então vamos caminhando para o encerramento, para dizer para vocês que a liberdade, por ser a virtude divina que permite que você seja você mesmo, garante a preservação da sua individualidade. Você vai sempre manifestar características peculiares que resguardam a sua identidade. Quando a gente conhece bem uma pessoa, você sabe quais são as suas marcas, quais são os traços de temperamento.
você sabe como é aquela personalidade. Por quê? Porque ele tem manifestações típicas e o conjunto delas formam a sua identidade. Isso impede que, mesmo que você faça parte de, você tenha uma relação a dois muito intensa de amor, de paixão, ali cada um é cada qual. Você faça parte de um grupo de pessoas que agem como se fossem clones, na verdade, você sempre tem uma reserva de identidade, de individualidade. Isso graças à liberdade. É a liberdade que te resguarda da perda de identidade, de você transformar-se num clone, num padrão como todos os demais. Ainda que vocês façam a mesma tarefa, a mesma atividade, tem alguma variação entre você e os demais. Juranda, quanto mais civilizada uma comunidade, menos leis, porque as pessoas se respeitam. É isso aí. O de cima, Juranda. Dentro do nosso atual processo evolutivo, nossa liberdade é limitada, pois ainda não somos seres maduros. A liberdade, eu entendo que ela sempre vai ter esse limite, que é o limite da ética, né? Então podemos pegar aquilo que o Paulo disse, nem tudo me convém, porque se eu infrinjo a ética, a moral, eu vou ter que arcar com as consequências, e não é muito interessante. E o outro, quanto mais civilizada a comunidade, menos leis, porque as pessoas se respeitam, é muito provável que nós estejamos já num entendimento que a lei está dentro de nós, né? Se eu tenho consciência da liberdade, e ela é um valor importante para mim, eu não vou aceitar papéis padronizados, seja na sociedade, seja numa instituição. Eu faço parte de um grupo qualquer, mas eu estou procurando qual é o meu papel, qual é a minha função, qual é a minha participação. Eu não chego e fico lá. Tem um trabalho aqui, uma tarefa que precisa de gente para fazer, já tem 2 ou 3, mas precisa de mais, precisa de 5 ou 6, e aí eu vou e visto aquele papel, visto aquele uniforme, e vou fazer. Isso não é liberdade. Liberdade é você olhar quais são as tarefas, como é que elas estão sendo realizadas, e como é que você pode fazer para se ajustar, sentindo-se bem, sentindo-se confortável na execução desse papel. Quando você perde isso, você está abrindo mão de você mesmo. E é muito comum você chegar na instituição e as pessoas estão ali maquinalmente, fazendo as coisas em conjunto, porque elas não têm consciência de si mesmas. Muito bem. Paulo Calef, boa noite. Obrigado pela presença também. Meus amigos, estamos encerrando, não é?
Carlos Alberto, boa noite. Estamos encerrando com essa mensagem, né, de que é preciso estarmos muito atentos a nós mesmos, ao que somos, ao que pensamos, ao que acreditamos e como nós expressamos isso com mais autenticidade, de forma que a gente possa fazer mais prazerosamente e com mais dignidade, ou seja, com mais consciência do nosso próprio valor. Dignidade significa respeito aos próprios sentimentos. Se eu passo por cima de mim, adeus liberdade. Se eu sou porta-voz de alguém, porta-voz de alguma coisa qualquer, eu estou... É claro que tem virtudes que se ajustam a isso, mas não é o caso, nós não estamos tratando delas hoje. Valeu, Júlio, obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação. É fundamental as perguntas, as sugestões, os comentários, não é? Eu estou trazendo o estudo e, claro que ele está com as suas limitações próprias, mas é o que foi possível preparar e trazer para a nossa reflexão. Tá bom? Muito bem. Nora Lucy, o interesse em se autoaprimorar é alicerce para o conceito de liberdade, ser priorizado com consciência de seu uso. É isso mesmo, Norinha. Não é uma liberdade por si só, é uma liberdade com um objetivo, né? No caso, o aprimoramento, né? Romão, um grande abraço. Juranda, namastê. Tícia, valeu, Tícia. Beijo. Isabela, um beijo para você. Abração para esse rapaz aí, para esse Rodrigo. Lu, muito obrigado. Um abração para você também. Maciel e Romão se abraçando. Gabi, até a próxima. Estaremos na igualdade na próxima semana, tá bom? Abraço a todos, obrigado e até a semana que vem.